Oi, eu sou o Gaspar e esse é o canal Cultivando. Eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto que muita gente me perguntou a respeito e eu acabei não respondendo exatamente, mas é sobre as árvores de Natal. Afinal, quando a gente compra as árvores de Natal lá no supermercado ou lá na loja de plantas e a gente leva para casa, elas vão durar para sempre, não vão durar? Como é que funciona? Muita gente acaba deixando morrer. Eu vou explicar um pouquinho a respeito disso para que você possa cuidar bem da sua árvore de Natal e aproveitar nela o máximo possível. Bom, caso você já tenha visto algum filme americano, como eu tenho certeza absoluta que você viu, você já viu uma árvore de Natal de verdade, assim, que não seja sintética. Que nos Estados Unidos realmente é um costume muito, é uma tradição muito forte você ter uma árvore de Natal de pinheiro real. Só que tem uma diferença das árvores de Natal que a gente está fazendo aqui no Brasil, porque as árvores de Natal lá são pinheiros cortados. Então eles cortam na base, vão lá na loja de plantas no campo, escolhem a árvore, eles cortam essa árvore e você leva no carro e deixa lá na sua sala. Mas é claro, ela funciona mais ou menos como se fosse uma árvore de corte, como se fosse uma flor de corte, que na verdade é uma árvore de corte. Ela vai durar lá durante um tempo, só que ela vai acabar morrendo, vai definhar aí ao longo dos dias. Então tem um prazo de validade naquele caso. Já no Brasil não é bem assim que a gente faz as coisas. A tradição aqui no Brasil durante muitos anos sempre foi o de usar pinheiros artificiais, que são aqueles pinheiros de plástico que todo mundo conhece. Tem vários tipos, hoje em dia tem até pinheiro meio branco, que eu acho meio feio, mas tudo bem. Mas tem pinheiros brancos, pinheiros verdes, tem pinheiro de plástico que parece um celofane, tem vários tipos de pinheiros. Só que esses pinheiros plásticos, eles vêm aos poucos perdendo um pouquinho de espaço aí no mercado e as pessoas começaram a comprar pinheiros de verdade. Então elas vão lá e no supermercado a gente tem uma série de pinheiros com preços bastante atrativos, sei lá, por 20 e poucos reais, sendo que um pinheiro de plástico do mesmo tamanho vai custar uns 60. Então as pessoas acabaram começando a criar um costume de estar comprando pinheiros de verdade para poder colocar dentro de casa, enfeitar aqui, que nem eu fiz nesse pinheiro. Afinal, nada melhor do que a gente passar o Natal com um pinheiro de verdade, com uma coisa genuína, não uma coisa falsa lá. Não que o falso seja muito ruim, mas o de verdade é mais bonito, velho. O problema é que hoje as pessoas estão levando os pinheiros para casa, comprando os pinheiros, às vezes até por impulso, e chegam em casa e começam a pensar, e agora, né? Como é que eu faço para cuidar desse pinheiro? E quando notam, o pinheiro já tá com algumas folhinhas ficando meio amareladas e você simplesmente não sabe o que fazer. Existem vários tipos de pinheiros de Natal, existem várias espécies que você pode encontrar. O mais comum que eu tenho visto vendendo por aqui, pelo menos, é a tuia holandesa. Essa daqui não é uma tuia holandesa, essa aqui é uma tuia... deixa eu ver o nome que eu esqueci. É uma tuia áurea essa. Essa tuia áurea, ela é parecida com a outra, só que é um pouquinho mais escura e as folhas são um pouquinho mais grossas. Existem vários tipos de pinheiros, mas o cuidado dos pinheiros é mais ou menos semelhante. Então eu vou estar falando de uma forma geral aqui de pinheiros. Qual que é o primeiro cuidado que a gente deve tomar? O primeiro cuidado é a gente manter um pratinho aqui debaixo do vaso. Que nem eu falei no outro vídeo do pratinho, o pratinho ele não serve pra gente regar através do pratinho, ele serve pra gente, para escorrer o excesso de água das regas. É importante a gente saber que a gente deve regar, só que não deve armazenar água nos pratinhos. Não é pra gente regar através do pratinho, não é pra gente deixar os pratinhos inundados. É pra gente jogar a água, deixar ela escorrer e se ela sair um pouquinho por baixo, você joga o excesso fora para não acumular água e não formar um criador de mosquitos da dengue. Se você deixar secar demais, o seu pinheiro pode sofrer. Se você molhar demais, as raízes do seu pinheiro vão acabar apodrecendo e você vai perder o seu pinheiro também. Tem gente que pensa, eu vou trocar esse pinheiro de vaso, eu vou deixar ele num vaso maior para ele ficar bonito. Só que não faz isso, não antes de você colocar dentro de casa. Isso porque quando você está levando um pinheiro, que é uma planta que todo pinheiro precisa de muito sol em geral,
ele precisa de muito sol mesmo. O ideal é que ele tome o máximo de sol possível ao longo do dia. Você já está levando ele para um ambiente escuro, que com certeza dentro da sua casa não bate sol o dia inteiro, não tem como, né? A não ser que você não tenha teto. Mas aí você coloca esse pinheiro dentro de casa, ele já está sofrendo um estresse. E esse estresse, você aumenta mais ainda o estresse se você trocar ele de vaso. Então não é o momento de você trocar o vaso. Você vai falar assim, mas e se ele crescer e tal? O problema é que crescer, ele vai crescer. Só que não enquanto ele estiver dentro de casa. Enquanto ele estiver dentro de casa, você tem que ter noção que o pinheiro ele vai sofrer um pouquinho. Ele vai realmente sofrer a falta de luz e vai acabar não crescendo durante esse período. Ele sobrevive durante esse período. Existe um fato que pouca gente considera. Os pinheiros, em geral, precisam de grande quantidade de sol direto. Não é luz artificial, não é iluminação que vem um pouquinho da janela. Ele precisa de muito sol direto mesmo. Às vezes você pode pensar, mas é tão iluminado, mas é a mesma coisa de você querer pegar um bronzeado no sombra, né? Que o lugar bate um pouquinho de luz. Você não vai ficar bronzeado, né? Só que a planta precisa dessa luz direta nela para ela poder fazer fotossíntese. Isso porque essa planta especificamente, ela precisa de mais luz. Existem plantas que precisam de menos luz do que os pinheiros, mas essas outras plantas, elas têm uma característica biológica diferente. Bom, mas quanto tempo que o pinheiro ele vai aguentar dentro de casa? Olha, tudo vai depender. Vai depender do pinheiro, vai depender de quanto tempo que ele já estava na sombra lá quando ele estava sendo vendido na loja ou no caminhão para trazer para a loja. Vai depender também de quanto sol que ele está tomando aqui dentro de casa. Às vezes a gente consegue deixar em uma janela bem iluminada, bem perto de uma janela bem iluminada, e ele toma sol durante, sei lá, a parte da manhã inteira. Então, vai depender. Só que para o pinheiro sair ileso, de forma geral, olha, ele vai durar mais ou menos uns 10 dias ileso. Depois disso, ele vai passar a sofrer um pouquinho. Não significa que ele vá morrer, mas ele vai começar a dar uma secadinha nas pontas e vai começar a apresentar algumas questões aí. As folhas elas tendem a começar a ficar meio tortas, a ponta começa a ficar meio amarelada ou começar a ficar um pouquinho seca, e a planta pode também começar a ficar amarelada num todo. Então esses são sinais, não é de falta d'água, não adianta você tacar uma enxurrada de água aqui dentro ou deixar ela boiando dentro da água. Você precisa levar ela para tomar sol. Só que levar para tomar sol é uma questão de você deixar lá, não adianta levar um dia só. Aliás, quando você for devolver para uma área iluminada com bastante sol, caso você tenha esse espaço ou essa possibilidade, o ideal é você levar aos poucos lá para fora. Isso porque se você levar de uma vez, pode ser que você acabe queimando as folhas, porque elas se desacostumam quando elas estão num ambiente mais frio e acabam perdendo a proteção que elas tinham ao excesso de raios solares. Então ela precisa ser levada aos poucos para um lugar cada vez mais iluminado até que ela volte para o sol por completo, caso ela tenha passado bastante tempo aí na sombra, que nem é o caso do Natal. Então, o melhor lugar para a gente deixar os pinheiros é mesmo perto das janelas. Só que é claro, perto da janela não é sempre o melhor lugar para a gente decorar a casa. Às vezes não é exatamente o ponto que a gente quer. Não tem problema deixar num ambiente mais escuro, só que o pinheiro vai durar um pouquinho menos. Os pinheiros, quando eles estão em um ambiente mais escuro, eles tendem a ir definhando ao longo do tempo. Devagar, mas eles vão definhando. Então, com o tempo, sua árvore vai deixar de estar bonita. E aí você me pergunta, então o pinheiro vai morrer? Eu vou deixar essa planta morrer? Se você não tiver onde deixar dentro de em um local iluminado, infelizmente ele acaba mesmo morrendo, ele não aguenta ficar dentro de um apartamento. Até tem gente que leva bonsai lá de pinheiro para casa e deixa dentro do quarto, né? Mas sem chance dele sobreviver dentro do quarto. Ele precisa estar no lado externo. E o pinheiro, mesma coisa, ele não tem chance nenhuma de sobreviver no longo prazo dentro de casa. Ele precisa estar num ambiente que tome bastante sol direto para poder sobreviver e crescer ao longo do tempo. Se você mora em um apartamento,
ou você vai acabar tendo que deixar o seu pinheiro morrer, ou então você vai levar o seu pinheiro para algum lugar de alguém que possa cuidar dele ou plantar ele na terra. Então não tem muita saída. Infelizmente não tem muita saída. E aí você pode falar, mas eu quero trocar de vaso, porque esse vaso que veio, o pinheiro, é muito feio, não gostei desse vaso. Tá, se você não gostou muito do vaso, não troca o vaso mesmo assim. Cobre o vaso com um pano, faz o que você quiser fazer, mas tampa esse vaso, só que não troca esse vaso, que você vai acabar estressando mais ainda a planta que já vai estar naturalmente estressada. Então, tomando certos cuidados, você consegue prolongar a vida do pinheiro, deixar ele intacto e leso aí durante mais tempo dentro de casa. A gente consegue, principalmente deixando perto da janela, um ambiente muito bem iluminado e também regando praticamente todos os dias o pinheiro ou sempre que a terra se mostrar minimamente seca. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um joinha aqui embaixo e também se inscreve aqui no canal clicando no botão aqui embaixo e no sininho do lado também. Deixa um comentário falando um pouquinho sobre sua experiência com uma árvore de Natal, se você já teve uma. Deixa eu saber. Até a próxima!